Queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nesta manhã para falar um pouquinho sobre o livro de Ageu, profeta Ageu, quem ele era, as profecias que ele trouxera para nós e lermos também um pouquinho as páginas da Bíblia Sagrada, que é muito importante para nós começarmos o dia ao lado de Jesus, o nosso Jesus, o nosso amado Jesus, o nosso querido Jesus, o nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que te ama, aquele que se importa com você, aquele que se importa com a tua família. Livro de Ageu, ele começa com uma repreensão para o povo. Diz assim, logo no cabeçalho do texto: Ageu repreende o povo por causa da sua inércia, exorta a reedificar o templo. Ageu foi um dos 12 profetas menores, levantado pelo nosso Senhor para reconstruir o templo do Senhor, para fazer com que o povo se importasse em buscar a Deus. Nós sabemos que todos os dias o nosso Deus tem nos concedido oportunidade de recomeçar, tem dado-nos oportunidade de levantar, rever nossos familiares, as pessoas que amamos, rever nossos amigos, se levantar para fazer a nossa atividade, mas principalmente o Senhor nos dá a oportunidade para poder voltarmos para Ele. No dia a dia, a gente está preocupado com as tarefas de casa e não tem buscado a Deus como deveríamos buscar ao Senhor. E Deus então levanta o profeta Ageu dizendo: vocês precisam reedificar a casa, vocês precisam voltar a adorar o nosso Deus. Nos dias de hoje, como é que eu, você, nós temos buscar a Deus? Como é que nós temos nos entregado dia após dia diante de Deus? Será que nós temos buscado a Deus só quando as coisas estão difíceis? Ou temos buscado a Deus em todo o tempo? A palavra do nosso Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor também vai dizendo na sua palavra: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos ouvintes da palavra do Senhor, hoje nós estamos tendo uma oportunidade novamente de escutar, ouvir o som dos pássaros, ouvir o som de familiares e amigos, porque muitos já não têm mais esta oportunidade, porque desceram à sepultura. E a Bíblia diz que o homem, a mulher, quando diz o homem, está dizendo o homem e a mulher, está ordenado morrer uma única vez e depois virá sobre ele o julgamento. Mas quem era Ageu? Quem era este homem da Bíblia? Ageu, ele foi o primeiro dos 3 profetas, com Zacarias, seu contemporâneo, e Malaquias, que viveu em torno de 100 anos depois, que pertenceu ao período da história judaica, a qual iniciou após o retorno do cativeiro da Babilônia. O autor pode ser chamado o profeta do templo. Provavelmente tenha nascido durante os 70 anos de exílio da Babilônia. Deve ter regressado a Jerusalém com Zorobabel, governador de Judá. Ele também pertence ao último período profético,
profetismo posterior ao exílio. Antes do exílio, a mensagem do profeta, a mensagem central era o anúncio do castigo. Durante o exílio, havia uma mensagem consoladora. Após o exílio, era o momento de promover a restauração. Ageu, seu escritor, foi um profeta hebreu e contemporâneo de Esdras, Neemias e Zacarias. Sua mensagem foi de exortação e motivação a respeito da restauração de Jerusalém e seu templo. Possui 4 principais mensagens para os judeus que retornaram do exílio da Babilônia. São fortes repreensões devido ao descaso da reconstrução do templo. Às vezes, queridos irmãos, nós queremos ouvir aquelas palavras doces quando vamos na igreja, que eu, Senhor, sou contigo. Muitas vezes queremos que o nosso ego ele seja massageado. Hoje eu fui ao culto, fui ouvir a palavra de Deus, e Deus falou comigo tão grandiosamente, e eu saí dali regozijando. Mas há momentos também em nossa vida que o Senhor nos repreende, assim como nós, que somos pais, vocês que têm os seus filhos, você repreende o seu filho por amor, porque ele fez algo que lhe desagradasse, algo que não era bom. Nós os repreendemos para que ele deixe de fazer o que é errado e agir no que é certo. Da mesma maneira, queridos irmãos, é o nosso Deus. No dia a dia, nós, se não vigiarmos, caímos em muitas ciladas do inimigo, em muitas ciladas do adversário, e acabamos saindo do foco. Alguns acabam perdendo a família, alguns acabam entrando nos vícios da jogatina, nos vícios da bebida, nos vícios das drogas, no vício da prostituição. Então o Senhor instituiu a igreja para que o homem não pereça, mas tenha vida eterna. E muitas vezes quando vamos ao culto, não é nós que queremos que Deus fale conosco do jeito que queremos ouvir, mas Deus ele fala conosco da maneira que Ele quer falar. Então Deus ele usa na mesma maneira Ageu para repreender o povo, para que o povo desperte, para que o povo volte ao primeiro amor e volte a buscar a Deus de todo o seu coração. Uma das curiosidades é que o livro de Ageu trata de 3 problemas comuns, como eu e você nós temos problemas diários, como qualquer povo tem. Primeiro, falta de interesse pelas coisas de Deus. No livro de Ageu, capítulo 1, versículo 1 ao 15, ele vai falando sobre a falta de interesse. Se nós formos analisar a nossa vida cotidiana, a nossa rotina diária, nós temos interesse de buscar a Deus? Você que está me ouvindo, você tem interesse de buscar a Deus, de se entregar para Deus, de ir para o culto normal, ouvir a palavra de Deus? Ou nós não temos mais aquele interesse de ir para a igreja? Muitos vão numa igreja porque foi convidado por um familiar para ir lá e com muito custo você foi. Outros vão na igreja simplesmente em uma cerimônia religiosa, um casamento, né? Mas no dia a dia muitos perderam o interesse de cultuar ao Senhor. Muitos perderam a vontade de ir para a igreja. Procura, na verdade, o Evangelho, procura a igreja quando estão com necessidade, quando perderam um ente querido, alguém está hospitalizado, alguém está desempregado, a gente se lembra, tem um povo lá, um povo da parte de Deus que está orando,
Eu vou ligar para esta pessoa porque ele ora, ele fala com Deus, ele busca o Senhor e Deus responde ele, eu vou atrás dele. Mas será que é certo isso, a gente buscar a Deus somente quando estamos interessados em receber algo que está nos faltando? Ou nós temos que buscar a Deus com amor, com sinceridade, com verdade? E a primeira falta do povo era a falta de interesse. Queridos irmãos, que Deus possa nos despertar o interesse, que possamos ser gratos a Deus pela vida, pela saúde, que nós possamos ser gratos a Deus pelo alimento, pela família que Deus te deu. Talvez a tua família não é uma das perfeitas, não é uma das melhores, mas é a tua família, é a tua casa, é o teu lar, é o teu trabalho. E ser grato a Deus, buscar a Deus, é tudo de bom, é tudo diferente. A Bíblia, quando vai dizendo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Quero lhe revelar algo da parte de Deus. Quem tem Jesus tem tudo, mas quem não tem Jesus não tem nada. O segundo fato é o desânimo, a falta de coragem. Se você for olhar, queridos irmãos e ouvintes, quando você disse, hoje eu vou para o culto, e de fato você foi para o culto. Quando, por livre e espontânea vontade, você falou assim, eu recebi um monte de convite para ir para a igreja. E toda vez eu falo que vou, mas não vou. Hoje eu levantar-me-ei e vou ter com meu pai e vou para o culto. Eu também preciso adorar. E a terceira curiosidade do livro de Ageu é a insatisfação com os resultados. Às vezes a gente vai na igreja buscando resultados de imediato. Não, hoje eu fui para o culto, Deus, o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que me abençoar. Não, irmãos, não é assim. Deus conhece eu, Deus conhece você, Deus nos conhece. Não é uma barganha. A gente adora a Deus porque queremos morar no céu. O homem sem Deus não é nada, mas Deus sem o homem continua sendo Deus. O estilo literário do livro de Ageu mostra uma mensagem de exortação. Ele é veemente na reprovação do que faziam o elevado em relação ao futuro glorioso. Qual é o propósito, então, do livro de Ageu? É transmitir 4 mensagens desafiadoras ao povo de Jerusalém. O povo, depois que retornou do exílio, lá da Pérsia, é fazer com que o povo se levante, creia que o Senhor está com ele nas horas mais difíceis da vida. No capítulo 1, o povo de Deus deveria se ocupar com a construção do templo e também Ageu mostra que o servo de Deus deve estabelecer prioridades em relação à obra de Deus. Nessa manhã, você que está me escutando, qual é a tua prioridade? Nessa manhã, que Deus nos concedeu a oportunidade de levantar, uma vez mais poder abraçar os nossos, uma vez mais poder caminhar sobre esta terra, de respirar este ar. Qual é a nossa prioridade? O que é mais importante para nós no dia de hoje? Porque o povo estava dando desculpa para não fazer o que era importante.
O importante para você é trabalhar, Deus concedeu o trabalho. O importante para você é a sua família, ame a sua família. Tenha prioridade. Escolha o melhor. Escolha a melhor porção para que Deus venha mudar a sua vida. O segundo propósito é a glória encherá o templo. Deus quer renovar nossas forças, quer renovar nossas vidas, quer derramar sobre nós graça, quer derramar sobre nós do Espírito Santo. O terceiro propósito, o povo rebelde de Deus será abençoado. Quando nós se voltarmos para Deus, como diz a Bíblia, Deus tornará para nós, Deus voltará para nós. O quarto propósito é: Deus é soberano sobre todas as nações. Nada acontece sem a permissão de Deus. O esboço do livro de Ageu, no capítulo 1, quando o reino de Deus não é prioridade, nada dá certo na igreja, olhando para o passado. Quando Deus não é a nossa prioridade, nada vai dar certo. Na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Quando nós não temos Deus como prioridade, nada vai dar certo. No capítulo 1, do versículo 12 ao 25, o homem, quando ouve e obedece à voz de Deus, é despertado para as coisas espirituais, andando no temor de Deus. Quando se voltamos para Deus, o nosso Deus nos abre o saber, o conhecimento das coisas. Deus faz com que a nossa mente se expanda de uma forma tão especial que nós começamos a crescer em todas as áreas em nossa vida. Quando nós falamos, Deus, vai na minha frente, o Senhor olha para nós, Ele disse, eu serei contigo. Onde colocar a planta dos teus pés, também estarei contigo. Tudo que tocardes, abençoado serás. Quando nós temos Deus como prioridade. No capítulo 2, versículo 1 ao 9, diz, a glória do segundo templo. A glória de Deus não está na construção, mas na vida das pessoas. A glória do Senhor encherá a sua casa. Quando você começa a buscar a Deus, esse vazio que você sente dentro de você, ele é preenchido com a presença de Deus. Deus, ele te visita de uma forma tão sobrenatural que você sente paz. O mundo procura paz. O mundo deseja paz. O mundo almeja paz, mas nós só encontramos paz em Cristo Jesus. No capítulo 2, no versículo 10 ao 19, diz que os sacerdotes precisaram estudar novamente a lei. Chamamento para os sacerdotes estudarem o livro da lei. Queridos ouvintes, você que está aí agora, talvez na sua casa, no seu trabalho, está aí em algum lugar sentado, vendo vídeos aleatórios e parou nesse vídeo. Ele faz uma pergunta para você nesta manhã. Qual foi a última vez que você, por livre e espontânea vontade, pegou o livro da Bíblia aí na sua casa e disse, Deus fala comigo. Deus, quero escutar a tua voz. Eu estou triste ou estou alegre. Estou fraco ou estou forte, mas fala comigo, Senhor.
através da tua palavra. Você precisa ler a Bíblia. Ela é o mapa do viajante. Ela é o guia daquele que está perdido. Ela é aquela que é a água que sacia o sedento, o alimento que sacia o faminto. Ele é a lâmpada para poder alumiar o caminho daquele que está em escuridão. A própria Bíblia diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A data desse livro escrito ele foi escrito entre o final de agosto e meados de dezembro de 520 a.C., cerca de 17 anos depois do retorno dos judeus do exílio, quando ainda não se completara a construção do templo. Uma reflexão: a vinda de Jesus está próxima. Queridos irmãos, o livro de Ageu é apenas 2 capítulos. O capítulo 1 tem 15 versículos apenas. E o capítulo 2 tem 23 versículos. E o Senhor usa o profeta Ageu em 4 ocasiões. Estas 4 ocasiões, todas elas foram no 2º ano do reinado do rei Dario, ou rei Dário. A primeira vez que o Senhor vai falar no livro de Ageu é no dia 1º do 6 do 2º ano do reinado do rei Dario. A segunda vez que Deus toma o profeta Ageu para falar com o povo é no dia 21 do 7, também do 2º ano do reinado do rei Dario. A terceira vez que o Senhor toma então este profeta para falar com o povo, neste dia o Senhor usou ele por 2 vezes. Foi no dia 24 do 9 do 2º ano do rei Dário. Nesse dia, Ageu foi tomado por Deus 2 vezes para transmitir a palavra do Senhor. O livro de Ageu é um livro interessante, porque quando Deus começa a usar o profeta Ageu, Deus usa ele para falar com 3 pessoas, mas 2 delas em específico. Deus usa para falar com Zorobabel, que é filho de Sealtiel, príncipe de Judá, com Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e também com todo o povo. O que eu quero dizer com isso? Deus usa alguns profetas aqui na terra nos dias atuais. Existem muitos homens de Deus, homens com temor, mulheres com temor a Deus, que são usados para transmitir a palavra da verdade. Esta palavra, pelo qual nós usamos hoje, chama Bíblia Sagrada. Através dela, o Senhor nos mostra o caminho em que devemos andar. Deus, ele trabalha de uma forma que ele deixa eu e você tomarmos as nossas decisões. Deus não deixa eu e você, Deus não nos força, melhor dizendo, a servir a Ele. Deus te deixa escolher.
conforme a minha escolha, a tua escolha, é o que ficará em nós para o final da nossa jornada. A Bíblia diz sobre o céu e a Bíblia também diz sobre o inferno. Só que ninguém vai dizer que quer ir para o inferno, porque todo mundo quer dizer que vai para o céu. Em qualquer velório que nós vamos, de um familiar ou um ente querido, nós ouvimos as mesmas palavras. Ah, morreu, esse foi para o céu. Não, para entrar no céu não é de qualquer maneira. Para entrar no céu tem que lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E Deus então usa Zorobabel e fala também com Josué e com o povo para que eles possam voltar ao primeiro amor. Quero ler aqui para você, livro de Josué. No 2º ano do rei Dario, do 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificado. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai os vossos corações, os vossos caminhos. Preste bem atenção agora no versículo 6, o que está acontecendo com muitas pessoas. Versículo 6: semeais muito e recebeis pouco. Comeis, mas não fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Quantas vezes eu e você, queridos irmãos, trabalhamos, damos um duro e parece que o dinheiro não rende, parece que o salário se perdeu assim de uma hora para outra, da mesma hora que nós recebemos, parece que já não tem mais nada. Mas quando começamos a fazer as coisas direito, a andar no caminho do Senhor, tudo é diferente. O Senhor estava usando o profeta Ageu para dizer o que estava acontecendo. Aí vem o versículo 8: subi ao monte e trazei madeira, edifiquei a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxeres para casa, e eu lhes assoprei, por que causa? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Queridos irmãos, será que os céus
estão retendo as bênçãos sobre a sua vida, volte a buscar a Deus. Se entrega para o Senhor Jesus de todo o seu coração. Muitas vezes as bênçãos estão retidas porque nós abandonamos o Senhor, se tornamos interesseiros, só vamos à igreja quando se interessamos em algo para nós. Mas quando nós começarmos a buscar de todo o coração, os céus se abrirão em nosso favor, as coisas mudarão ao nosso redor. E diz o Senhor, versículo 11, eu fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre os mostos, e sobre o azeite, e sobre a terra que produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Verso 12, então ouvi Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo. Então Ageu, embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor, quando eu e você colocar a nossa casa em ordem, quando você começar a buscar a Deus, quando você começar a ler a palavra de Deus, o Senhor diz, eu, o Senhor, sou convosco. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e viveram, e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. E ao 24º dia do 6º mês, do 2º ano do rei Dario. A primeira mensagem foi para advertência, dizendo, precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos voltar para a casa de Deus, porque no capítulo 2 diz que a presença divina, ela é fortalecedora. Ageu 2, no versículo 4 que nós vamos ler aqui, diz que o Senhor diz, esforça-te, Zorobabel. O Senhor também diz, esforça-te, Josué. O Senhor diz, esforçai-vos todo o povo da terra e trabalhai, porque eu sou convosco. Nesta manhã, eu quero dizer para você algo da parte de Deus. Se esforça. Esforça-te. Levanta a tua cabeça. Quem dá a última palavra é o Senhor nosso Deus. Nada está terminado na tua vida. Nada é por acaso. Deus tem algo para fazer na tua vida, na sua família. Deus quer restaurar o seu lar. Deus quer restaurar a tua saúde. Deus quer restaurar a tua vida espiritual. Deus quer fazer com que você viva coisas novas na presença de Deus. O poder divino e estremecedor do Senhor. No livro de Ageu, capítulo 2, no versículo 6, diz
que este poder do nosso Deus, ele fará tremer os céus, fará tremer a terra, fará tremer o mar, fará tremer a terra seca e fará tremer todas as nações diante da presença dele. A Bíblia diz que a terra é o estrado dos pés do Senhor, onde ele coloca os seus pés. A Bíblia diz também que a glória divina e consoladora, ela vai encher toda a casa. Imagina a glória de Deus enchendo a tua vida de paz, te dando descanso, te visitando de uma forma sobrenatural, te derramando sobre vós. A Bíblia diz: eu derramarei sobre vós do meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia! E uma das coisas mais desejadas entre as nações, a paz divina e vindoura. No livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, diz: e neste lugar darei a paz. O que nós estamos esperando então para se aproximar do nosso Deus? Vamos ler aqui livro de Ageu, capítulo 2. A glória do segundo templo. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparado com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações. Virá o desejado de todas as nações. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Presta atenção agora o que o Senhor está dizendo para você e para mim. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Queridos irmãos, o que eu preciso, o que você necessita, está nas mãos do Senhor. Toda riqueza emana dele. Quem tem Jesus tem tudo. Torna a dizer: quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo.
Quem tem Jesus tem tudo, mas quem não tem Jesus não tem nada. Volte a buscar ao Senhor, volte. Ao 24º dia do mês, 9º, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na aba do seu vestido, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficarás este santificado? E o sacerdote respondeu, dizendo: não. E disse a Ageu: se alguém que se vinha tornando impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará imundo? E o sacerdote respondendo dizia: ficarão imundo. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor, e assim é toda a obra das mãos, e tudo que eles ali oferecem imundo é. Agora, pois, aplicai vossos corações a isto, desde entre dia e diante, antes do povo, pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo, veio a palavra do Senhor dizendo: aleluia. Depois daquele tempo veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10, vindo alargar para tirar 50. Havia somente 20. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, e com saraiva e toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde-se, pois, e eu vos digo desde este dia em que diante deste, o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. E ainda, disse o Senhor, e ainda há semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira, em todo o seu fruto, mas desde estes dias eu vos abençoarei. E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo: falai a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, e derrubarei o trono dos reinos, e destruirei as forças dos reinos das nações, e destruirei o carro e o que nele se assentam, e os cavalos, e os que andam montados nestes cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tornarei a Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te falarei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Que nesta manhã o Senhor possa te abençoar grandemente, derramar sobre vós da sua presença e lhe concede a paz. Quero orar por você que esteve comigo até este momento.
ouvindo o livro do profeta Ageu. Que Deus te abençoe e te guarde, lhe dê a paz sempre. Vou orar por você e pela sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por esta manhã, onde estamos lendo o livro do profeta Ageu e trazendo ensinamento para os nossos ouvintes. Que o Senhor visite a sua casa, visite a sua família, visite os seus diante da tua presença. Que o Senhor venha dar saúde, que o Senhor venha entrar com providência, que o Senhor repreenda todo o mal sobre a vida dele. Cobre com teu sangue, meu Senhor. Abre as portas que está fechada. Visite também esta pessoa que está hospitalizada, que ela seja curada pelo Senhor, que ela possa sair desse leito de enfermidade e retornar também para a sua casa, para a sua família. Ó Deus, abençoe a sua vida, a sua história, repreenda todo o mal no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e lhe dê a paz sempre. Tenha um ótimo dia com Jesus. Amém.